Conheça a TMS, um sistema de gestão de treinamentos criado especificamente para atender indústrias altamente reguladas. Um sistema que permite ao colaborador acessar os seus cursos via aplicativo, ainda que de maneira offline. Ao mesmo tempo, uma ferramenta em nuvem que permite os gestores acompanharem o andamento dos seus cursos. Em tempo real, conseguem ver quando cada curso foi finalizado, qual o tempo que foi dedicado, qual a etapa do treinamento que está pendente e, ao final, terem os certificados emitidos com assinatura eletrônica no padrão ICP Brasil. Certificado este ainda vem com lista de presença e relatório fotográfico anexados. Todos esses dados são enviados para um Power BI que pode ser customizado para que você possa enxergar indicadores específicos da sua organização e possa ser auditado sem ter medo de ter um gap entre o que foi executado e o que realmente pode ser comprovado. Essa é a TMS, o futuro da gestão de treinamentos normativos do país. Sua empresa não atingirá o nível de segurança de classe mundial fazendo sempre o mesmo. Você mesmo tem se dado conta que não pode eliminar problemas de segurança recorrentes com os mesmos treinamentos de sempre. Você passou anos adicionando mais políticas, procedimentos, regras e regulamentos. Sua empresa dedica tempo e esforço em campanhas de conscientização que funcionam por 1 ou 2 semanas, que acabam passando. Mas você pode não perceber o quão perto está de uma melhoria real. Se você está dando treinamento de conformidade regularmente, você está apenas no meio do caminho. As pesquisas mostram que investir em treinamento de segurança é a resposta certa. A questão é, que tipo de treinamento você escolheu? Durante anos analisamos o impacto de treinar os trabalhadores nas causas reais dos erros humanos. E constatamos que, em média, uma empresa tem melhor desempenho, menos tempo de inatividade de equipamento e uma redução de 50% de incidentes ao educar as pessoas sobre a pressa, frustração, cansaço e complacência. Treinar colaboradores nos fatores humanos oferece benefícios específicos não somente para a segurança, mas também nas áreas de finanças e operações. Ajuda os trabalhadores a reconhecerem os perigos e mudanças nas condições em tempo real, aumentando significativamente o engajamento dos funcionários. Melhora a performance, produção e qualidade. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Menos pessoas vão se machucar em casa. E menos trabalhadores precisarão ser substituídos. Usa o poder da neurociência para influenciar o processo de tomada de decisão pré-consciente. Fornece conhecimentos e habilidades que os trabalhadores não desenvolverão por conta própria e que não poderão obter somente com o treinamento de conformidade. A maioria das histórias de sucesso em segurança começa quando uma organização olha além do treinamento de conformidade. E essas histórias terminam com operações mais fortes porque os trabalhadores se tornam mais capazes de lidar com a pressa, frustração, cansaço e complacência. Se você quer ver melhorias reais, veja se um treinamento focado nos erros humanos se encaixa em seu programa de segurança existente. Entre em contato conosco para juntos buscarmos uma solução definitiva para sua organização. Saudações renováveis e prevencionistas a todos. Me chamo Álvaro Domingues e você sabe muito bem disso, mas não estou aqui para falar de mim. Estou aqui para falar dele, que vocês vão ver a energia desse cara. Esse cara que vem falar sobre um tema que é um tema técnico, mas um tema bem relevante para a área de saúde e segurança do trabalho, para a companhia no cômputo geral. E aí deixa eu fazer uma breve apresentação, uma breve mesmo, né? É só a gente começando aqui a esquentar os motores. Ele, que é diretor técnico há que tem mais de 20 anos de experiência.
Ora, não são 20 meses, não são 20 dias, são 20 anos na área de saúde e segurança do trabalho. Ele que é proprietário da LF Gestão em Segurança do Trabalho, LTDA, ou seja, a empresa que nasceu em 2018, com a missão de capacitar, difundir a prevenção de acidentes. Ele que tem um slogan como prevenção, sua melhor escolha. Atua oferecendo treinamento, gestão, saúde ocupacional e segurança do trabalho, garantindo aí a qualificação dos técnicos, né, qualificação técnicas e para as empresas. Então, é sobre o propósito, é sobre pessoas, é sobre o cuidado genuíno, é com as pessoas, é para as pessoas, é pelas pessoas. E nesse contexto, eu convido ele. Saudações, Wagner Guimarães. Saudações, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Alô, alô, Álvaro. Boa noite, meu amigo. Boa noite, pessoal, prevencionistas, né? Todo mundo aí que está ligadinho, né? No Descomplicando a Norma, no SST Online. Tamo junto. Tamo junto, meu amigo. Seja muito bem-vindo. A gente sabe do seu tempo, da sua agenda, como é apertada, né? E desde já agradeço a sua contribuição aqui conosco, genuína, né? Realmente é propósito. Além disso, você trabalha o dia todo, tem os clientes e tudo mais, e está aqui compartilhando mais esse conhecimento, além das aulas, né? Você pratica o lifelong learning para sua vida, você, né, toda vez está aprendendo. E aí as pessoas já estão aqui, ó. Pessoal, coloca aí de onde você está assistindo esse episódio, né? Qual é a sua função para a gente já engajar aqui. O pessoal aqui, ó, Elisângela, tá aqui, ó. Oh, saudações, boa noite. Vinícius! Saudações, Vinícius! Como que você tá, meu amigo? Ó, o próximo aí, ó, que estará aqui conosco, aqui, ó, direto da turma, né? Aí, ó, já tá aqui, né? Junto com a gente também. A Luande tá aí, ó, junto com a gente. Pô, sensacional, meu amigo. E o seguinte, fala um pouquinho para mim, referente aí à sua trajetória, Fagner. Antes até de a gente começar nesse tema central, que é resiliência, conta um pouco da sua trajetória, como que você chegou até aqui, meu amigo? O que te motivou, principalmente, a empreender na área de saúde e segurança do trabalho? Maravilha, Álvaro. Olha só, é uma coisa muito interessante, né? A gente foca em dois pontos, né? Um ponto positivo e outro negativo, né? Aí você se pergunta, puxa vida, por que negativo, né? Eu vou explicar de uma forma bem sucinta e vocês vão conseguir compreender. Eu aprendi isso muito. Apareceu Luende aí, não foi? Pronto, é minha esposa, tá? Ela tá acompanhando também aí ao vivaço, né, conosco. E eu aprendi isso com ela, tá, Álvaro? Eu aprendi isso com ela. Você é a referência de 5 pessoas que você convive, tá? 5 pessoas. Então eu vou dar 2 exemplos bem práticos aqui. Os meus pais, né, que mais minha mãe, eu vou focar mais minha mãe porque mãe é mãe, né? A gente sabe disso, né? Então, ela meio que me projetou para o que eu sou hoje, tá? Então, meu pai, ele trabalhava como mecânico de manutenção pesada e minha mãe não queria isso para mim. Ela queria algo diferente, ela queria algo, né, mais didático, né? Mais aí, olho a olho, público, né? Então, eu tive essa referência, esse super apoio dela. Infelizmente, não está mais conosco, né? Nem ela, nem meu pai. Mas ela deixou o caminho a trilhar, e é o que eu estou fazendo, né? Então, tudo começou, né, essa motivação para que eu fizesse algo diferente através dela. E aí, complementando essa parte, né, com relação a essa minha vida pessoal com o empresarial hoje, aí sim eu coloco a minha esposa como o outro pilar, né? Então, veja bem, 2 referências de mulheres. Começa com minha mãe, né, interagindo assim, né? Eu fui um péssimo, né, vamos dizer, uma péssima criança, né, num sentido não muito ruim, mas na questão do foco que a gente vai explicar aqui. Mas com certeza eu consegui compreender isso, né, e minha esposa veio agora para poder, né, dar esse suporte, né, então foi fantástico, né, essa é a minha referência. Ai, sensacional. E aí, meu amigo, né, teve toda essa influência, né, do meio, né, e das pessoas que você convive. E aí, olhando um pouquinho mais para a experiência, sabe? Para explorar essas experiências um pouco mais marcantes, né? Com a sua visão, com a sua perspectiva. Teve né, nessa jornada, a gente sabe que a jornada aí desde sua formação, desde o começo, né? Tem toda ali uma trajetória e algo a superar.
E aí, já entrando um pouquinho na nossa temática, cara, o que que é esse termo resiliência, sabe? Esse termo é muito utilizado, a gente utiliza até ciências materiais, né? Enverga, mas não quebra, mas nem sempre ele é muito compreendido, nem sempre ele é compreendido. Então, para você, na sua percepção, no seu ponto de vista, o que significa resiliência quando falamos de segurança, saúde no trabalho e principalmente no crescimento de negócio? Maravilha. Álvaro, antes da gente falar da resiliência na SST, eu vou citar um pouco da resiliência também, meio que pessoal, né? Uma transição na realidade, né? E a gente vai precisar pedir ajudas aos universitários, né? A gente vai chamar o Aurélio, né? O dicionário Aurélio, que ele vai ajudar bastante nisso aqui. Então, veja só, se a gente for buscar lá no Google, quem estiver assistindo aí, busca lá no Google, resiliência, o que que vai aparecer para vocês? Eu vou falar aqui e vocês vão interagindo aí depois, né? Capacidade da pessoa em superar problemas. Mas de que forma? De que forma superar esses problemas? Com suavidade, com leveza. Agora, quero ver, levanta a mão aí. Quem consegue fazer isso? Olha só a complexidade, Álvaro, que né? É muito difícil, mas claro que existem técnicas, né? Existem até respirações, né? Você respira, você vai tentando ali, né, avaliar. Então, quando a gente lança a resiliência para o lado da SST, aí é que é o desafio. Por quê? Porque você consegue entender que a organização, ela também existem problemas. E aí você precisa, de fato, né, assumir a responsabilidade, entender primeiro o cenário, entender o processo lá, para que você possa agir de uma forma, né, técnica e bem interessante mesmo no processo. Cara, sensacional. E as pessoas estão respondendo aqui. Você Tá, né? colocou, olha só, hein? A Ivânia Teixeira falou assim: ó, quanto orgulho, meu amigo. E tem participação internacional, Fagner. Você arrastou nas Exatamente. multidões. Orgulho, meu amigo, desde Portugal. Ele está aqui ó, falando, né? Orgulho. Eu acho que o mais importante aqui, hein? Isso aqui a gente não pode deixar passar, hein? Orgulho de você, meu amor, e tá aí, ó, junto com a gente aí, né? A todo vapor e jogando energias positivas. E aí, meu amigo, olhando, né, para essa questão, a gente tem até grandes desafios, principalmente na nossa rotina, sabe? No dia a Uhum. dia, né? Naquilo que a gente está acostumado a fazer. Vamos colocar assim, exemplo, acidente de trabalho, PT, né? Tem vários requisitos legais. Enfim, a nossa rotina ela é imersa a vários desafios do cotidiano, propriamente dito, né? Do dia a dia. E aí, na sua visão, quais são os principais obstáculos que as empresas enfrentam para aplicar uma. E aí a gente está falando de gestão eficaz, né? De realmente surte efeito. Então, para essa gestão eficaz de SST, quais são os principais barreiras, obstáculos, meu amigo? Maravilha, Álvaro. Eu posso dar um exemplo antes, que vai encaixar perfeitamente aí nessa resposta, né? Que foi um exemplo que veio traduzido a mim. Quando isso, eu vou calcular aí mais ou menos uns 20 a 18 anos, eu trabalhava numa empresa que prestava serviço para uma grande contratante, né? Uma grande empresa. Não vou citar nomes, né? Claro, para não ter a questão ética, né? Mas o que aconteceu lá? Eu vou especificar a função. Um funcionário, ele era encarregado na época, encarregado de manutenção. A empresa, ela fazia a parte de manutenção de máquinas pesadas, né? E aí, esse funcionário especificamente, vou falar dele porque é o foco que praticamente eu acredito, né, que as perguntas que você fizer vai estar linkado com isso. Ele, Álvaro, não gostava de utilizar os óculos de segurança. Veja só. Se você for avaliar, é um detalhe, poxa, é um óculos de segurança. Por quê, né? Para que usar? E aí, lá a gente fazia o seguinte, a gente fazia treinamentos, né? Treinamentos de segurança mensais, e cada mês era um tópico diferente. Falava sobre ergonomia, falava sobre EPI, enfim. Em uma dessas, né, eu fui na área para fazer a ronda, né? Fazer a ronda, vistoria, inspeção, e a gente quase chega no embate mesmo físico, tá? Só não foi porque eu me contentei. Eu fiquei ali tranquilo, mas ele queria realmente, né, ir partir para agressão e tudo. E aí,
Tem aquele ditado, né? Água mole, pedra dura, né? Vai ali, o tempo todo ali, vai ali, vai. Em um dos treinamentos, focou sobre o EPI, e aí a gente focou sobre os óculos. Então, a gente mostrou um videozinho, Álvaro, bem curto, né? Falando o seguinte, o rapaz pegou o óculos e colocou, não tem aquela cordinha, né? Aí colocou aqui, deixou ele descansar. O óculos estava descansando, o óculos. Mas os olhos estavam ali, né? E aí a primeira marretada que ele deu, ele estava fazendo uma atividade, né? Então, quando ele bateu ali, veio uma ferpa de madeira, bem pequena, né? Mas que atingiu os olhos, né? Claro que aquilo ali foi uma simulação, mas ficou muito claro, né? Ficou muito claro. E a partir daquele momento, né? Depois dali, eu nem esperava isso, tá? Ele veio, bateu nos meus ombros e disse assim: eu nunca mais vou deixar de utilizar os óculos. Então, olha só os obstáculos que a gente enfrenta, né, através desse exemplo aqui, né? Cultura de segurança versus cultura reativa. Pensa aí. Se você tem um encarregado, um líder, ou alguém, não importa, alguém, que faz um mau exemplo, qual é a tendência? A tendência é que as pessoas vão seguir aquele exemplo negativo. Tá? Né? Então, quando você tem a cultura prevencionista, né, que você entende que aquilo ali é importante, que vai fazer diferença, vai fazer a pessoa pensar e dizer assim, realmente eu preciso utilizar os óculos, porque tem alguém que me espera em casa e precisa, eu preciso ver a pessoa, meu filho, a minha mãe, meu pai, enfim. E aí ele se conscientizou. Então, Álvaro, toda vez que eu ia na área, ele estava com os óculos. Então, fez a diferença, né, com relação a isso. Um outro ponto importante dentro desses obstáculos, né, é falar sobre o engajamento da liderança, né? Porque foi como eu falei, se o líder ele faz um bom exemplo, ele mostra ali um bom exemplo, não vou colocar 100%, né? Porque, enfim, né, nós somos falhos, mas a tendência é que as pessoas elas sigam aquele exemplo positivo, tá? Mas, em meio a isso, existem as pressões. Pressão por resultado. Imagina, nessa empresa mesmo que eu dei o exemplo, era muito, né? Assim, era complicado, era complexo demais, porque o nível de entrega, de produtividade era muito alto. Tá? Então, pressão ali para resultado, vamos, tem que terminar. E muitos deles reclamavam, inclusive, sobre isso, né? O óculos incomoda, o óculos embaça, enfim, tudo que a gente já sabe, né? Mas, se a gente utilizar estratégias, tudo isso muda, né? E outro ponto importante também é falar a respeito da mudança, tá? A rapidez da mudança. Ou seja, quando você muda, e aí eu estou falando de tecnologia, tá? Mas, infelizmente, nem todos eles conseguem buscar essa tecnologia, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui muito aleatório, mas é isso. Uma ficha de EPI manual, eu peço lá para o funcionário, eu falo de construção civil, porque às vezes, né, a gente sabe que construção civil é muito complexo, né? O nível de escolaridade, escolaridade é muito baixo e tal. E aí aquele funcionário não consegue nem assinar o nome, tá? Então, infelizmente, a questão da tecnologia, ela chegou chegando, verdade, né? E a gente precisa se readaptar ou se reenquadrar, né, em alguns casos, né? Então, isso faz uma diferença incrível, né? Incrível na vida das pessoas e, na minha opinião, são, né, os obstáculos que a gente pode enfrentar, tá? Cara, que sensacional. E você trouxe aqui de forma muito assertiva, inclusive a nossa produção deixou aí na tela. Cultura de segurança versus a cultura reativa. E aí é natural o ser humano, diante aí de algo que vai colocar em risco a zona de conforto, e nós somos programados para ficar na zona de conforto, ficar na versão mais confortável possível. Quando a gente tem algo que nos coloca ali barreira, que nos tira, chacoalha aí a nossa zona confortável, a tendência é estranhar. A priori, a tendência é reagir àquilo. Então, o ser humano é isso, né? E aí, como a gente passa essa informação, como que a gente... Você falou muito bem, né? Água mole, pedra dura, tanto vai... a gente chama de persistência flexível. Como você realmente engaja, você não precisa ir para o embate, né, sempre, né? Como que você dá a volta, como que você realmente conquista, sabe? Como que você transmite o rapport. Então, isso, e aliado aí
a esses desafios, esses obstáculos que coloca a gente à prova. Você falou muito bem, a liderança, o exemplo da liderança, você falou custo, cortes de custo. Imagina só, em tempos de paz é uma coisa, em tempos de guerra, crise, etc., é outra, a temperatura é outra. Então, realmente, tem que estar preparado. Será que a gente está preparado? Será que todos os colaboradores estão preparados? E com a tecnologia, inclusive com a IA, inteligência artificial, será que realmente nós estamos aí preparados por tudo que ainda está por vir? E aí, pegando essa deixa, resiliência como um diferencial, inclusive. Resiliência como algo que pode colocar no crescimento do negócio. E aí, olhando dessa forma, a resiliência pode se tornar, de fato, um diferencial competitivo nas empresas, no segmento, principalmente no segmento de saúde e segurança do trabalho? Com certeza, e esse exemplo que eu vou dar agora, ele vai impactar muita gente, tá? Eu vou, mais uma vez, eu reforço, né? A gente não vai falar aqui, claro, o nome de empresas, mas nós atuamos aqui em Pernambuco, Álvaro, e a gente tem uma demanda, graças a Deus, uma demanda boa, e um desses clientes que eu vou citar aqui, quem é da região vai saber, enfim, mas foi o seguinte, é um exemplo clássico de resiliência e vocês vão compreender o que aconteceu. Determinado momento, na fase dessa empresa, que já é uma empresa consolidada, teve um curto-circuito, uma coisa simples, tá? Numa máquina. Lá são várias máquinas, né? Eles têm várias máquinas. Eu só lembro da NR12, né? Quando a gente cita isso, né? Porque a gente também ministra treinamentos aqui, mas que não é o caso, né? Mas só para vocês entenderem. Curto-circuito. Foi um final de semana, tinham pessoas na fábrica, sim, não estava tão cheio, porque lá o efetivo gira em torno de 150 funcionários, tá? Não estava esse público-alvo, esse efetivo, de fato. Mas houve o curto-circuito, e aí toda a empresa veio abaixo com um incêndio. Toda a empresa. Mas eu vou contar um detalhe antes disso, que isso me emociona, tá? Eu espero que eu não chore aqui, mas emociona demais. Uma semana antes, 1 ou 2 semanas antes, o que nós fizemos? Nós realizamos muitos treinamentos lá, capacitação de 12, 35, 10, né, enfim. E o foco nosso nesse momento lá foi a formação da brigada. A gente na realidade, fez 2 pontos, né, duas ideias lá. A gente formou a brigada e depois a gente fez um treinamento de emergências químicas, porque lá também eles trabalham com produtos químicos, né? Então a gente fez essa ideia aí de 2 treinamentos, mas tudo focado para a brigada. Tudo bem, passou. Quando teve um incêndio, que a empresa veio realmente toda abaixo, tudo, e eu estava viajando nesse período, inclusive, eu fui atender um outro cliente aqui no estado vizinho, em Alagoas, um dos brigadistas, Álvaro, ligou. Ele ligou para mim. Mas ele ligou, sabe aquela ligação de orgulho, aquela ligação de satisfação, embora você imagine, mas como se uma empresa veio abaixo? Nada, exatamente. Como é? Não dá para explicar isso. E aí ele falou o seguinte, eu vou ficar emocionado aqui, tá, Álvaro? Mas eu acho que é normal, porque nós somos seres humanos, né? Fagner, pelos ensinamentos que vocês fizeram para nós, a gente conseguiu combater parte do incêndio, porque veio o bombeiro militar, foi coisa de cinema, tá, Álvaro? Até helicóptero, né? Enfim, foi um negócio bem, bem complexo mesmo. Mas, qual o detalhe da ligação dele? A gente quer agradecer vocês. Na realidade, eu e um parceiro nosso, né? Ele deve estar na live também, que eu pedi a ele para comparecer aí. Grande Maurício, se tiver por aí, abraço, viu, meu amigo? A gente fez esse exercício lá, essa parte de capacitação, e aí ele ligou, ele tá aí, ó, boa noite. Show. E aí ele ligou pra gente e disse assim, Fagner, muito obrigado, porque nós conseguimos combater o que precisávamos. Existiram vítimas? Não, foi só o patrimônio. Ou seja, o seguro, né, se tá tudo certinho lá, o seguro cobre e cobriu, tá? Hoje eu chamo essa empresa de Fênix, porque ela ressurgiu das cinzas. Incrível, incrível, ressurgiu totalmente das cinzas. Então, assim, imagina se tem exemplo de resiliência melhor do que esse. Eles foram excelentes, eles foram maravilhosos, porque conseguiram identificar os pontos
críticos, né, para reerguer uma empresa completa. Então, imagina, 150 funcionários não é uma empresa pequena, é uma empresa de porte, né, já grande, né? Então, é um exemplo aí que eu deixo, né, para que a gente possa se inspirar, inclusive, né, através desses pontos. Cara, que sensacional. Ó, e tem muita gente de Portugal, tá, meu amigo? Eu tô aqui, ó, impressionado. Ó. Você tá arrastando aí para fora do Brasil, inclusive. É de Cara, Vânia e meu amigo Emanuel, isso. Estão lá. Carol também tá aí, ó. Muito bom, Fábio. Parabéns, Fagner. Sucesso na sua carreira. E, cara, para Obrigado, tudo. Fábio. Valeu, meu Para amigo. tudo, Fábio, para tudo. Esse cara aqui, eu tenho que falar quem é esse cara. Olha só o nível da audiência que você está arrastando, meu amigo. Quem não conhece esse cara, né, é ninguém mais, ninguém menos que Rony Jabu. Rony Jabu, ele é o cara mais importante, abaixo dos 40 anos, em saúde e segurança do trabalho nos Estados Unidos. É o cara que mais gera cursos, né, da USAS, que é a norma lá americana, lá em quantidade. Então, imagina só o orgulho, né, o prestígio que você está tendo aqui hoje, meu amigo. Depois busque Gratidão. lá, pra você entender o que a gente está falando. É o Com certeza. número um não só do Brasil, mas tô falando a nível já global, inclusive Estados Unidos. Então, a fera tá aí, ó. Saudações, Rony Jabu. Vamos junto, meu amigo. Cara, que sensacional. Eu não tô conseguindo mais clicar aqui, tem muita gente, mas isso aqui a gente não pode deixar, né? Vinícius aí, junto com a gente. Fala, Que história, Vini. Fagner. Show, Vini, show. E o Maurício tá aqui, ó, ratificando, tá? O Maurício tá aqui, ó. Inclusive, o Corpo de Bombeiro elogiou a ação dos brigadistas, ou seja, prova social, prova concreta. Esqueci, Maurício. Obrigado por ter lembrado. Álvaro, foi incrível, porque o efetivo dos bombeiros militar, ele estava desfalcado. E aí, o que foi que aconteceu? Eles estavam desfalcados e estavam com fardamento lá. Fardamento, a gente chama o fardamento da brigada militar mesmo. E quem foi que vestiu? Quem foi que usou a capa? Ele, inclusive, ele ligou para mim na época e disse assim, a gente é herói. Nós somos heróis. Eu disse, e claro que são, porque vestiram realmente a armadura e foram para cima, né? Foram para cima. Perfeito, show de bola. É isso mesmo, Maurício. Que sensacional, meu amigo. Pô, depois desse exemplo, né, muito forte de resiliência na prática, né? Não é teoria, não, é na prática, com vivência de fato, e acontecendo enquanto a gente está aqui ouvindo essa história. Seguinte, meu amigo, para caminhos, para fortalecer essa resiliência, os desafios, obstáculos, o exemplo prático a gente viu aqui com muita notoriedade. Se você tivesse que desenhar uma trilha prática de quais seriam esses caminhos, esses possíveis caminhos, né, para desenvolver resiliência nos profissionais e nas organizações. A gente está falando de continuidade do negócio, a gente está falando de realmente você ter sustentabilidade no mais amplo sentido da palavra, dos profissionais, né, e da organização da empresa propriamente dito. Quais seriam esse caminho? Agora, Fagner mentor, olhando para trás, olhando o que você já passou, quais são os caminhos possíveis, né? Você pode destacar alguns, meu amigo? Com certeza, Auro. Agora eu vou dizer uma coisa logo aqui, tá? Não existe receita de bolo, tá? Aqui não é você fazer o bolo e seguir o passo a passo, né? Copia e cola, né? Um monte de profissionais, né, que são inteligentíssimos aí, tem muito expertise, né, no mercado também. Eles, com certeza, eles vão ter, né, outras opiniões do que a gente vai propor aqui. Mas, como eu falei, não tem receita de bolo. E eu vou fazer uma trilha aqui, como se fosse, né, trilha 01, trilha 02. Então, a gente vai seguindo aí pelo menos umas 6, e aí a gente consegue deixar muito bem claro aí essa tua pergunta, tá? Trilha 01. Quem tiver aí papel e caneta em casa, anota, viu? Anota que agora, pode ser que... agora é a hora, hein, pessoal? Agora é a hora. Isso aí nem o chat GPT te entrega isso. Vamos lá, hein? Entrega não. É isso aí. Vamos lá, pessoal. Então, primeiro, né, a trilha 01, né? A trilha 1 é algo que eu amo de paixão. Isso aí é indiscutível. Quer me ver feliz? Entrega para mim um treinamento, uma capacitação. Trilha 1, pessoal, 01, capacitação. Então, eu preciso entender que a capacitação precisa ser contínua, tá?
Então, eu faço um treinamento hoje, amanhã eu já preciso, né, tá ali já renovando, né, trazendo novidades, né, como a gente faz, por exemplo, os nossos treinamentos, Álvaro, aqui eles são muito dinâmicos, tá? Então, por exemplo, eu tenho um treinamento de NR35, então eu vou lá, eu faço, claro, né, na minha opinião, 8 horas para um treinamento de 35 é muito pouco, tá? Porque Deveria ser, né, bem mais. Mas, enfim, a gente respeita a norma, né? é, a gente tem até os iratas, né, que ficam bastante mais tempo do que, né, não tem nem como Isso. comparar. Exatamente. Mas o que a gente faz? A gente pega a parte teórica ali, por exemplo, as 4 horas iniciais, e a parte da tarde, né, depois do almoço, a gente já, até para não dormir, né, porque às vezes dá um soninho, né, depois do almoço, aí a gente pega a parte prática, né, faz o quê? A gente faz uma montagem de andaime, né, a gente faz um acesso por corda, a gente faz um resgate, então, tudo que a norma, ela deixa bem aí, bem claro, né, para que a gente possa aplicar, tá? Então, trilha 01, capacitação contínua é fundamental, tá? Trilha 2, vai anotando, vai anotando. Trilha 2, gestão de riscos, tá? Então, o que eu estou falando aqui? Uma gestão integrada de riscos. Para você aplicar, tá? Uma medida preventiva, uma medida mitigadora, você precisa conhecer os riscos do teu processo. Então, vamos lá. Eu vou avaliar o cenário. Qual é o meu cenário? Meu cenário é X e o meu cenário é Y. Então, X e Y têm riscos diferentes. Então, não adianta você condensar tudo num documento, né, no PGR, por exemplo, e deixar ali. Não, pelo contrário. Se é cenário 1 e cenário 2, eu preciso descrever todos os riscos que estão ali, tá? Para que você consiga ter aí essas medidas preventivas muito bem clarificadas, tá? Muito bem ordenadas, para que você tenha um ganho, né, com relação ao processo de saúde e segurança, tá? O próximo tópico, o 03, né, trilha 03, a gente vai falar sobre tecnologia e automação. Isso eu acho incrível, porque, exemplo, né, eu gosto muito também da NR12, né, falar um pouco sobre isso. Você tem um feixe de luz, um fechinho de luz ali, que se você se aproximar, a máquina, ela não vai fazer o processo dela. Por quê? Porque ela entende, né, pelo sensor, ela entende que tem alguém próximo ali e não vai expor ao risco. Veja a tecnologia trabalhando a nosso favor. Então é isso, né? Quando você tem a tecnologia, né, ligada à automação, o serviço, o trabalho, né, a atividade, ela fica muito mais produtiva, né? E aí eu vou estender um pouquinho nessa trilha 4, né? Porque é o tema do momento, né, Álvaro? A gente está falando sobre saúde mental, os fatores de riscos psicossociais, incrível. Eu fui, inclusive, convidado por uma empresa, né? Estou aguardando só o posicionamento aí, participar da CIPAT deles e, como abertura, falar sobre isso, NR1 e seus desafios. Tá? Então, a saúde mental hoje, ela precisa ser muito veiculada, discutida, debatida mesmo. Não adianta você só fazer isso de uma forma aleatória. Tem que sentar, tem que entender a realidade. Existem pessoas sofrendo muito, tá? Sofrendo muito abusos, perseguições. Eu fui um exemplo desse há 20 anos atrás, um pouquinho mais, né? Logo no início do meu estágio, eu fui perseguido, tá? E eu tinha todos os motivos, Álvaro, para não estar aqui diante de você, diante desse público maravilhoso aí falando. Porque eu poderia ter desistido. Sim. Mas foi o que eu apliquei, a resiliência. Resiliência. Isso foi fantástico, né? Foi maravilhoso para a minha vida pessoal e profissional também, né? Então, a NR1 ela precisa ser muito veiculada, ela precisa ser realmente debatida, né? Trazida à tona, principalmente para a liderança e cargo de gestão, né? Diretores, né? Alta direção, porque eles precisam compreender, né? a realidade, né? De fato, com relação a isso, tá? Trilha 05, não se percam, hein? Trilha 05. Eu vou falar sobre o que agora? Liderança que inspira. Que coisa deliciosa quando você tem um profissional, alguém que te estende a mão. Faz o seguinte, ó, vem junto comigo. Vamos crescer, vamos superar os limites, vamos buscar a melhor alternativa para que a gente consiga, né, garantir, tá, uma produtividade, garantir a nossa saúde, a nossa segurança. Então, é fantástico. Quando você tem uma liderança inspiradora,
Os liderados, uma vez eu reforço, tá? Eu não vou colocar os 100% porque nós somos falhos, mas a grande maioria esmagadora, Álvaro, vai seguir o exemplo, não tem jeito. Com certeza vai seguir o exemplo. Então, a gente precisa entender essa ideia. E a trilha 6, para fechar, né, a tampinha aqui desse tema tão rico, eu vou falar sobre a diferença da resiliência pessoal e organizacional. Eu até já falei um pouquinho no início, né? Resiliência pessoal é você ter um problema, né, ali, pessoal, para encarar, que foi o meu caso. Eu tenho certeza, Álvaro, que muita gente que está assistindo hoje, se não passou, talvez passe, né, alguma situação dessa. E aí realmente precisa de apoio, realmente precisa buscar, né, a melhor alternativa, alguém mais próximo ali que você tenha uma confiança em conversar, né, enfim. Então essa resiliência, ela precisa partir desse princípio. É um motivo. Qual é o motivo que eu tenho? Qual é a situação que eu espero, que eu quero? Então eu sigo nesse rumo. E no organizacional, a gente entende também, né, que as empresas, elas têm dificuldades. Qual é a empresa que não tem? Qual é a empresa que não tem um processo aí que precisa de um ajuste, está muito, e aí precisa equiparar as questões? Então, basicamente, né, se você tem essa trilha aí, né, do 1 ao 6, você já tem muita expectativa de progresso no teu projeto, né, sucesso, né, nas tuas demandas, tá? É isso aí. Ah, que sensacional, meu amigo. E aí, pegando até essa última deixa, as empresas, né, olhando não só para a pessoa, né, resiliência, você bem colocou aí fatores psicossociais, inclusive a gente está em setembro, importante a gente frisar setembro amarelo, né, em prevenção ao suicídio, acho que é o ápice, né, do risco aí, do psicossociais, que é o extremo, né, da pessoa aí cometer suicídio. E o seguinte, olhando para a parte organizacional, inclusive você colocou lá, gestão de risco integrado. Então, para prevenir, inclusive, para continuar, dar perenidade nessa empresa, continuidade do negócio, as empresas utilizam muito a matriz SWOT, né? Sim. É a matriz muito conhecida como matriz fofa. E essa matriz fofa, né, é justamente para isso, para você entender esses pontos fortes, pontos fracos internamente, dentro da empresa, intramuros, e também observar e acompanhar as oportunidades e ameaças. E aí, essas ameaças externas, a gente tem que mapear e, de novo, integrado lá com um dos que você deu dica aqui de caminhos possíveis, que é justamente, olha, quais são as ameaças diretas ao meu negócio? Então, eu tenho que ter plano de ação para isso, não é esperar acontecer. Então, muitas vezes, antever mercado, é leitura de cenário para você continuar aí relevante, continuar aí crescendo, inclusive. Então, assim, o que você colocou aqui, inclusive, na forma como você colocou, muito estruturado, e como que uma coisa interliga com a outra. Eu posso até arriscar dizer que é um interdependente do outro, né? Ou seja, a gestão não vai acontecer se não tiver a liderança inspiradora, que não vai acontecer se tiver segurança psicológica, né? Não vai acontecer, as pessoas não vão confiar, não vai ter transparência, e aí uma sucessão de falhas ali, como se a gente colocasse ali enfileirado, né? 6 itens ali, 6 barreiras, 6 caminhos, 6 trilhas, muito bem colocado aí por você, meu amigo. E o seguinte, olhando para tudo isso que você já entregou até aqui, é muita coisa, irmão, é muita coisa em curto espaço de tempo. Fala um pouquinho mais sobre, né, antes de até a gente tem toda a história, tem um começo, um meio e uma finalização. Fala um pouquinho da sua empresa, meu amigo, como que eu encontro, quais são os serviços que você presta, como que eu acesso isso, como que eu bebo mais dessa fonte, direto da fonte aí do Fagner. Fica à vontade, meu amigo. Pronto, maravilha. Bom, a gente tem o Insta, né, que é o mais comum, é o @LF Consultoria 7, tá? E especificando, né, o LF Consultoria 7 tem uma história muito legal, né, muito inspiradora também através disso, né? Muita gente pergunta, inclusive, quando eu estou fazendo um prospecto, né, olha, o que é o LF? É o que mesmo? São as tuas siglas, as tuas iniciais? Aí eu disse, sim, a minha e da minha esposa. Então, o L é dela, Tá. o C... Olha a sacada, olha a sacada. O L é dela. Então, o F é meu, né, de Fagner. E por que o 7?
O 7 é para fechar todo o processo, né? O 7 é o número da perfeição. Então, não preciso falar mais nada. Aí a gente vai É, buscar, né, de fato, aí numerologia. essa perfeição todos os dias, né? Então, é Pois mais por é, conta disso. A não gente tem um custa site nada. também, né? A gente Uhum. tem um site, é o lfconsultoria7.com.br, tá? É bem facinho também, né, de procurar lá, LF Consultoria 7, não deixa de colocar o 7, né, que é a perfeição.com.br. E tem também o LinkedIn. O LinkedIn pode colocar com o meu nome, né? Fagner Guimarães, que eu acho que já aparece. Eu não sei se consegue colocar o link exatamente, né? Mas basicamente é assim: se colocar lá Fagner Guimarães, está linkado também com a empresa. Se tu colocar LF Gestão em Segurança do Trabalho, aí já aparece também lá, tá? E os nossos serviços, para complementar, a respeito da parte da gestão, né? Você faz gestão em saúde e segurança do trabalho de forma integrada, de forma geral, né, de fato, e foco no treinamento, né, foco em assessoria. O que é assessoria? Assessorar é você estar de perto, você estar junto, você está ali buscando as melhores alternativas para o teu cliente, né? O cliente, às vezes, Álvaro, ele quer só conversar, ele quer um momento ali. Fagner, tu tem um tempinho? Aí eu vou dizer que sim, tenho. Quando eu chego lá e disse, vem tomar um café comigo, pronto, tá tudo certo. E aí a gente vai interagindo, né? A gente vai trocando essas experiências aí, né? Para que a gente consiga crescer, né? O mercado ele é muito competitivo, mas a gente tem espaço, né? Todo mundo tem um espaço, tem uma oportunidade, basta você, né? Pronto, tá na tela aí, né? Tá na tela. LF Consultoria 7. Muito bem, então a gente tem esse trabalho, né? Faz essas dinâmicas aí para que a gente consiga agregar valor. O mais importante é isso. É entender o cliente, né? Entender a forma, o que ele precisa para que a gente consiga atender de forma com excelência. Eu gosto dessa palavra, eu não tinha falado ainda essa palavra, com excelência. Tratar, né, com excelência faz toda a diferença. Isso é fato, né? Então a gente tem E, aí os treinamentos, né? Quem somos, o nosso endereço também, os contatos. Então, fazer igual você, Álvaro, fica à vontade. ó, endereço, treinamento. E você abre o site, logo de cara você vê a ação. Você já vê o vamos ver, finalmente, sem enrolação, né? Prática. Cara, muito bom. E aí tem os serviços aqui, né? Os serviços atrelados, né? PGR, região social, assessoria de SST, medicina ocupacional, capacitação, visita técnica. De fato, é muita prática, né? Muita entrega aí. A gente vê aí pela qualidade também no site. E outra, a gente te encontra também no LinkedIn, né? Bem Isso. ativo, 11 mil seguidores aí no LinkedIn. Realmente tá aí, ó, o Vamos LinkedIn para aí. cima, vamos para cima. É isso aí, meu amigo. Pra cima e com tudo. Seguinte, olhando aqui os LinkedIn, o pessoal já tá te adicionando aí, meu amigo. Né? Vou até colocar aqui o site novamente, ó. Deixa aí www.lfconsultoria7.com.br. E esse 7, né? Você falou aí da perfeição e tal. Resiliência desde já, né? Que é o equilíbrio, né? Você Sim, mantém ali o equilíbrio. E o seguinte, meu amigo, aqui no nosso podcast, nós temos uma pergunta que é o seguinte: é aquela pergunta, sabe aquela pergunta um pouco mais pessoal? Você vê que o clima muda, você vai ver uhum. até que a gente muda a tela. Olha só, chega mais próximo, eu olho no seu olho, né? E o tom de voz muda. E o seguinte, a gente olha para o Fagner. Vamos olhar para o Fagner, né? Vamos fazer aqui a construção do Fagner, né? Olhando aí o que você passou, né? Olhando aí algumas barreiras, olhando como que você se fortaleceu, né? Como que essa resiliência de fato surgiu, né? Esse exercício que você fez de resiliência. Então, falar um pouquinho, inclusive, que começou em 2018, você começa como gestor técnico, né? Mas antes disso, você tem muito trabalho, você tem estudo, você tem, né, toda uma graduação, pós-graduação, que você não para, você sempre está fazendo, inclusive a gente se Não dá para encontrou parar. numa dessas pós-graduações, e aí Isso aí. pensar que você vem galgando, vem conquistando, vem em paralelo estudando, ou seja, aplicando tudo isso que você falou, esses 6 passos e mais passos, né, referente aí à resiliência, se autoconhecendo, né, não só
no profissional, mas também no pessoal. Imagina, a sua empresa recebe aí, é o nome da sua parceira também, né? Então, isso é uma marca bem, bem forte, bem coesa, não só trabalho, mas também família. Então, nasceu, né, de uma ideia prevencionista, né? Nasce de uma ideia genuína de cuidar de pessoas, a forma como você cuida da sua própria família. Acho que é essa mensagem que fica. As pessoas veem lá, não só no âmbito laboral, mas também no doméstico, dentro de casa, né? Então, o slogan fala por si só. O slogan é assim, prevenção, sua melhor escolha, né? Você pode até escolher a outra, mas não é a melhor. E aí tem as consequências de você não escolher a segurança, não escolher a prevenção. Então, com essa capacitação de você capacitar pessoas, com essa missão de capacitar pessoas, né, de fato aí preservar a integridade não só física, mas você abrange muito a questão mental, social. Então, ter uma visão também de referência, né, ser reconhecida aí com a melhor opção de treinamento, capacitação dos seus clientes, sobretudo na sua região. E aí, pessoal, no final das contas, até alinhado com a ISO 9001, é a satisfação do cliente. Cliente interno, cliente externo, é a valorização, respeito, prevenção, empenho das pessoas. E você vem, meu amigo, galgando isso desde lá da primeira formação, talvez, bacharelado em engenharia ambiental, né? Depois ali da graduação tecnólogo, é importante falar, tecnólogo em segurança do trabalho, né? E essa pós-graduação aí também em higiene ocupacional e ergonomia, ou seja, você não para, você realmente vem aí praticando lifelong learning, e aí pensar em tudo isso que você já passou, tudo isso que você já conquistou, tudo isso que você representa, como referência agora em saúde e segurança, e sobretudo resiliência aplicada na sua vida, você olha para trás. Passa um filme, né? Olha para trás e você vai mandar uma mensagem para o Fagner Guimarães de 20 anos atrás. Antes de pensar em empresa, qual a mensagem você dá para você mesmo, meu amigo? Nossa, Álvaro, é para fazer chorar, né? A gente passa esse filme incrível, realmente, né? Quando a gente olha para tudo que a gente passou. Já caminhou, né? Olha para trás não é pecado. Você olha para trás, você vê as coisas boas que você fez, né? Mas se eu precisasse fazer uma pergunta a mim, já com o tema, né, resiliência em SST, eu acredito que ficou muito bem explorado, muito claro, né? Talvez alguém tivesse dúvida no tema, mas acho que ficou claro. Mas a pergunta, Álvaro, que eu faria para mim mesmo, há 20 anos atrás, eu diria o seguinte: Fagner, capacite-se. Capacite-se o quanto antes. Eu não tive esse pensamento há 20 anos atrás. Eu não tive. Como eu falei, né? Eu era um menino levado, né? E nada tão extraordinário, não. Mas é tipo assim, eu queria alguma coisa, aí desagradava a mãe e ela vinha correr atrás de mim para... Olha. Mas naquele momento, se eu tivesse entendido, né? O quanto que é importante você se capacitar, tá? Talvez hoje eu estivesse num degrau a mais. Mas nada que Deus não faça o ajuste necessário na hora certa, né? Então eu penso que a hora certa é agora, tá? E eu vou deixar uma frase inspiradora, tá? Quem quiser anotar também, a hora de anotar é agora, viu? Anote, porque faz toda a diferença, né? Fez para mim, então pode fazer também para você. Claro que a frase não é minha, né? Eu tô só aí servindo como porta-voz e vou também explicar um pouco da frase, que é interessante. Mas a frase é a seguinte: se eu cheguei até aqui, foi porque eu me apoiei em ombros de gigantes. Essa frase, inclusive, eu vou utilizá-la, vou deixar aqui ao vivo, né, para todo mundo saber mesmo, eu vou utilizá-la no final da minha pós-graduação. Tá? Quer dizer, primeira de muitas, né? Que eu vou fazer várias e várias outras. Minha esposa que sabe bem aí que ela me incentiva muito para isso. Então, se eu cheguei até aqui foi porque eu estava apoiado em ombros de gigantes. Quem são esses gigantes? Todas as pessoas que eu admiro, todas as pessoas que eu consigo ter uma afinidade
E aí eu vou deixar no ao vivão, tá? Você é uma delas, viu, meu amigo Álvaro? Pô, quanta honra, meu amigo. Quanta honra. Traduzindo a frase no sentido original, é assim: se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Isaac Newton. Somente ele. Não Sensacional. poderia ser outro, não. Então é ele e ponto final. Cara, Então o recado é: capacite-se. Busque o quanto antes você se capacitar. Conhecimento é poder, é o que a gente fala. Conhecimento é poder, sempre vai ser, nunca vai ser diferente. Quanto mais conhecimento você adquire, mais vontade, mais sede você tem de buscar. E é esse recado que eu passo para todos. ah, que sensacional. E faz todo sentido, né? Quando você expande a sua mente, uma coisa é certa, ela não vai voltar para o tamanho original. Então, é realmente algo que tira vendas dos olhos. É como cada pós, cada ensinamento, cada podcast, cada momento de conversa com o pai, você vai tirando vendas, você vai tirando camadas da sua visão e você vai enxergando melhor, naturalmente. E as pessoas estão aqui, cara, te parabenizando, na verdade, te ovacionando aqui, ó, colocando aqui, ó, Maria Braz. Maria Braz, lá de Portugal também, lá de Olha, Portugal. cara, eu tô achando que você tá aí de Portugal, bicho. Cara, que sensacional. Michele te dando parabéns. Michele, obrigado, Michele, pelo apoio. Obrigado, Elisângela. Elisângela. Faz parte da equipe, Maria. Elisângela. Ah, que sensacional. Olha só, aqui, ó, olha só, hein? O que temos de melhor na SCT, LF Gestão, equipe de primeira qualidade. Parabéns, Fagner. Parceirão, Marcos aí também, ó. Um dos nossos clientes aí, parceirão. Obrigado, Marcos. Valeu. Olha o protagonista lá da história, né? De combate a incêndio, Fagner, é isso mesmo. Além de buscar tudo, isso que foi mencionado aqui, ele leva junto aqueles que estão ao seu lado. Ou seja, você vai e carrega aí, né, todo mundo para subir junto. Olha só que testemunho forte, né? Que poderoso, né? Não só a história, mas também tá aqui compartilhando uma prova social bem forte, bem poderosa da Obrigado, meu capacidade dele. parceiro. E olha só, de novo, lembra que eu tô falando que as pessoas, a audiência aqui tá pesada? Tô com medo de cair a live. Olha só quem tá aqui. Olha só quem tá aqui. É nada, ninguém mais, ninguém menos que o Key Management da Safe Start, né? Que é a parte de comportamento. Então, o Thiago Alecrim, gente que teve lá na feira juntos, assim, fera demais, fera sem falar nenhuma norma, ele faz a prevenção acontecer. Não precisa falar de NR, não precisa. Ele faz a prevenção acontecer porque ele trabalha no comportamento. PNL, Maravilha. Programação Neurolinguística. Então, assim, ó, ele fala o seguinte: saudações, meus amigos, para um eterno aprendiz como eu sou, só agradeço por vocês estarem aqui, né, compartilhando todo o conhecimento. Saudações, meu amigo. Cara, que Saudações, Thiago. fantástico. Fantástico, pesadíssimo aí a audiência. Rony Jabu, agora, cara, que fantástico. Então, assim, as pessoas estão aqui, e olha só, nosso amigo Vinícius, aí da Pós também, ó. Parabéns, meu amigo, você é sensacional. Tamo Que junto, Vini. energia incrível, meu amigo. Cara, que fantástico. Fagner, poxa, muito obrigado, obrigado de verdade, né? E parabéns, né? Ao mesmo tempo, parabéns pela sua trajetória, parabéns pela sua eloquência, parabéns pela sua didática, forma muito andragógica, né? Que é ensino para adultos, de fato, com Sim. vivência, com história, né? Com emoção. A gente não falou aqui NR tal, item tal, não falou e nem precisou, né? Essa resiliência, ela aconteceu aqui naturalmente, conforme você foi contando aí vários storytelling, vários momentos marcantes e caminhos de possibilidades, nenhuma certeza, possibilidades aqui para se você aplicar, realmente você consegue aí resultados diferentes. Quer resultado diferente? Tem que ter ações diferentes, né? Igualmente diferentes para você aí se desempenhar em muito bom. Meu amigo, dito isto, considerações finais, está com a palavra, fica à vontade. Maravilha. Álvaro, o que a gente pode falar num momento desse, né? Gratidão, tá? Porque nós começamos. Eu acho que esse é o diferencial, né? Às vezes tem pessoas que ficam com receio de dar o primeiro passo, né? Ficam ali, puxa vida, será que vai dar certo? Será? Esqueça o será e foque no que realmente importa, tá?
Então, quando eu falei da capacitação, é porque isso mexeu comigo há 20 e tantos anos atrás, tá? Agradecer a minha genitora, a minha mãe, que ela pensou nisso. Talvez eu, ainda com a mente vazia, né, na época, não tinha pensado, mas ela pensou por mim, ela fez a diferença, tá? Para que eu pudesse realmente ser hoje o homem que eu sou, a trajetória, né, linda, né, de fato, ela tem que ter um start. Então, se eu puder dar um recado, né, mais um, que você que está pensando, né, nessa situação, às vezes, já não dá, eu não consigo, esqueça tudo isso e siga. Só vem, é isso, só vá, né, meu amor, só vá. Pronto, acabou. Deixa que o resto, ó, a vida vai ali, né, contemplando, vai ali, cuidando, né, realmente, existem pessoas que trabalham para propósitos, tá? E esses propósitos, eles precisam ser muito bem definidos, né? Então, quando a gente acha pessoas, né, e por isso que a frase de Isaac Newton, ela é clássica, né, com relação a isso. Vá buscar o gigante, busque lá o teu gigante. Quem é a pessoa que você se inspira? Quem é a pessoa que está ali? Que você pode contar, né? Então, busque, né? E tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, gratidão, Álvaro, por esse espaço, por esse momento aqui, tá? Ele vai ser eternizado aqui, ó, na minha mente e no meu coração. Não, com É isso certeza. aí. E com a nossa audiência aqui também. 107 mil prevencionistas aqui, olhando, assistindo, engajando, é importante aqui, participando ativamente. Eu fiquei Perfeito. até com um pouco aqui de lerdó, perdi apoio aqui, porque estava clicando e estava aparecendo aqui. E aí, o seguinte, meu amigo, olha só, olhar para todo esse movimento que você ainda vai fazer, ainda está acontecendo enquanto a gente está aqui conversando, é muito forte isso, não só no Instagram, no LinkedIn. A gente também, né, tem uma marca registrada aqui que é o seguinte: a gente tira uma fotografia, né, e agora aquele sorrisão, deixa eu colocar aqui até as suas credenciais, peraí. Ó, deixa aqui. Aí, pessoal, vocês vão tirar um print, captura essa tela, printa essa tela, coloca lá no LinkedIn. Sabe onde o Fagner falou? Olha, busque o gigante, busque as suas referências. No LinkedIn você vai ter a referência até mundial. Então você consegue buscar lá as pessoas. Eu quero ser diretor, quero ser gerente, quero ser coordenador. Tem vários lá. Ver qual que faz mais sentido para você, qual que você mais se identifica com a trajetória e busque lá, veja o que ele fez, o que ele fez de curso, quais empresas ele participou, quais os movimentos ele fez, quais as cidades, para onde ele foi, né? Sair da zona de conforto, às vezes, requer isso, você sair também do seu local original. Então, olhe para isso, tire um print dessa tela, você vai capturar essa tela, a gente vai fazer um sorrisão aqui, já estou vendo vários flashes, e você vai postar isso lá no LinkedIn, que é o local onde a gente faz network, né? O local lá que está ali, mundial, inclusive, network profissional. Então, tira um print, coloca lá e marca. Fagner Guimarães, Álvaro Domingues. Eu vou fazer questão de ir lá comentar, repostar, engajar e dar mais potência para isso. E outra coisa, não esqueça de deixar o seu like, que esse vídeo vai alcançar mais e mais pessoas. E também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para você assistir esses e outros episódios aí, né? A gente está aí indo para o 102, esse aqui é o 101, né? 102 histórias, 102 conversas tranquilas, conversas realmente direcionadas aí ao aprendizado. E nesse momento, a gente se despede aí de vocês e, ó, tira um print, só reforçando, tira um print, LinkedIn, comenta lá, né, que o recrutador também está te olhando, seus clientes também estão te olhando para ver o que você está fazendo, como que você está buscando conhecimento. E a forma de buscar conhecimento mudou. Tem os podcasts, tem várias formas de você consumir conteúdo. Então, vamos juntos, até um próximo clique. E lembrando, Descomplicando a Norma é o seu canal de descomplicação, que dá para facilitar, para deixar palatável, assim como o Fagner fez aqui brilhantemente para vocês. Beleza? Até uma próxima. Tchau, tchau, pessoal.